Infelizmente, ele não conseguiu ter êxito nessas finalizações, mas em termos de construção de jogada, de movimentação em relação à parte tática, eu acho que ele somou muito. E a ideia também da gente criar um fato novo, e o adversário sentiu esse fato novo, porque eles tiveram dificuldade de encaixar a marcação no primeiro tempo. A gente poderia ter aproveitado melhor, né, as oportunidades que nós criamos para poder já ter definido no primeiro tempo 2-0. E isso aconteceu. Então eu fiquei satisfeito sim, com o que o Ricardinho apresentou. A substituição é que a gente precisava dar um pouco mais de velocidade, aproveitar aquele lado direito que eles estavam subindo, dobrando ali, a gente precisava fortalecer e sair com um jogador de velocidade e colocamos o Cafu ali. Mas fiquei satisfeito com a atuação do Ricardinho. É mais uma opção que a gente ganha para poder formatar a equipe. Chamusca, o Ceará agora vai ter 15 dias para treinar. Isso é muito importante porque você pode recuperar atletas, pode fazer jogadas ensaiadas. O que é que você pensa desses 15 dias para a continuidade da Série B? É aproveitar para primeiro recuperar o mental, que é muito forte a competição. Você viaja muito, fadiga muito, tem não só o desgaste físico, mas o mental também. Então a gente vai aproveitar. Vai dar 3 dias aí, que é o final de semana, né? O sábado, domingo e a segunda. Na terça-feira à tarde a gente apresenta. Daí em diante a gente vai começar a dar ênfase a algumas situações integradas em relação à parte física, à parte de força, para a sequência da competição, junto com a parte tática, melhorar a nossa condição de bola parada, defensiva e ofensiva, que a gente precisa melhorar. E já começar a treinar pensando no jogo do Londrina, que vai ser um jogo muito difícil, é um time que está brigando em cima também, e começar a preparação para esse jogo. Na semana que vem nós temos 2 jogos, né, pela Fares Lopes, onde a gente, Calcaia e Horizonte, onde a gente vai ter uma condição também de colocar aqueles jogadores que estão jogando um pouco menos para dar um pouco mais de ritmo. Então tudo isso vai ser feito nessa semana e eu não gosto de reclamar, nem ficar me lamentando quando para a competição ou quando tem jogo em cima de jogo. A gente tem que trabalhar dentro do calendário que a CBF determina e é saber aproveitar essas 2 semanas que nós teremos para preparar a equipe. Poxa, Musca, além da raça, da garra, da disposição, qual tem sido o ponto alto do teu time, já que o time vem aí de 5 vitórias e 1 derrota em 6 jogos? Se recuperou da derrota. A equipe vem jogando de uma forma muito compacta. Eles entenderam e assimilaram muito bem o modelo de jogo. A gente voltou a ter consistência de jogo jogando em casa junto do nosso torcedor. A gente pegou uma sequência boa agora de resultados. O grupo tem taticamente dado uma resposta muito interessante em relação aos trabalhos que nós vínhamos fazendo e aquele plano de jogo que a gente monta e a estratégia, eles são muito fiéis. Isso tem me deixado muito satisfeito e principalmente a entrada e a saída dos jogadores, existe um respeito muito grande dentro do grupo e a gente hoje confirma que o elenco vai ser fundamental para essa sequência e esse elenco vai rodar até o final da competição com o entendimento de que a cada jogo a gente pode mudar uma ou outra peça, mas existe o respeito daqueles que estão no banco com os que estão jogando e vice-versa. Isso é fundamental para um time consolidar uma condição em cima de uma competição muito difícil, que vai ficar mais difícil ainda porque começam a definir quem vai brigar pelo quê. E isso torna a competição, o Náutico hoje foi uma demonstração disso. Era um time que todo mundo achava que estava morto, já estava dando como um time que ia cair, e o Náutico, nesses últimos 5 jogos, ganhou 3 e mostrou hoje aqui que vai ser muito difícil ganhar deles na sequência da competição, pelo que eles apresentaram. Não só pelo espírito, mas pela organização também que o Roberto Fernandes deu à equipe. Então, satisfeito com todos esses pontos, agora vamos continuar trabalhando para evoluir. A competição é difícil, a gente precisa evoluir. Não houve facilidade em nenhum momento do jogo, mas o que tornou o segundo tempo ainda mais difícil para a equipe do Ceará? Primeiro, as substituições que o Roberto fez. O Náutico, no segundo tempo, a partir dos 20, 25 minutos, eles fizeram praticamente um jogo suicida, né? Ele colocou vários jogadores na última linha, abriu totalmente o sistema defensivo. E nós tivemos dificuldade de marcar esse tipo de situação. Começamos a baixar muito com nossos homens de lado, principalmente com o Carioca aqui. Aí perdemos um pouco de força de transição
que o Lelê estava fazendo até bem, mas estava um pouquinho desgastado, porque ficou um pouquinho parado, não foi para Varginha. Então a gente resolveu tirar para colocar um jogador mais forte e ganhar um potencial de chute maior também, porque a gente estava sobrando muitas bolas ali pelo lado esquerdo. Mas não só o comportamento do Náutico, mas a gente errou muito, principalmente na hora de fazer transição. A gente conseguia roubar, começou a chutar, dar chutão, que não é a nossa característica. O campo atrapalha em demasia, porque o jogo fica lento. Você não consegue sair por causa do gramado, que segura, e você não consegue fazer condução e jogada em velocidade. O Castelão facilita nesse aspecto. Quando você está ganhando, você tem um jogo de transição mais qualificado, não só pela qualidade do gramado, mas principalmente pela característica da grama, que faz com que o jogo se torne mais rápido e encaixa melhor na nossa equipe, que é uma equipe técnica e precisa de velocidade para jogar em contra-ataque. Mas eu acho que o ponto que eu poderia falar assim, que foi o que dificultou mais para nós, foi a postura do adversário. E a gente não pode esquecer que existe um adversário e eles tiveram mérito em fazer um jogo, e que era um jogo meio suicida, mas que tornou o jogo muito difícil para nós. Qual é a real situação, no seu entendimento, para Magno Alves fazer parte desse grupo seleto de jogadores que você está usando com mais periodicidade? Não, ele em algum momento, se a nossa leitura for de que a entrada do Magno vai fazer com que o time em determinado momento ganhe algum aspecto, eu não vou ter problema nenhum de escalá-lo. Agora, a gente está ganhando o jogo, por exemplo, como hoje, como nos outros jogos, que 90% deles nós saímos na frente, né, jogando aqui. E a gente tem que colocar um jogador, até pela característica do jogo, um jogador que trombasse mais, que tivesse mais força física, com um pouco mais de força de recomposição. O jogo para o Magno, eu penso no Magno muito, com 2 atacantes, um 9 mais de área, e ele trabalhando do lado desse 9, criando as movimentações que ele faz muito bem, que é sair da área, municiar os homens de lado e chegar para finalizar dentro da área. Mas isso é preciso que a gente crie alguma situação onde a gente precise jogar com 2 atacantes, como foi, por exemplo, no jogo do Goiás. Eu fiz a substituição do Magno com o Elton e nós ficamos com 2 jogadores mais de área. Mas a maioria dos jogos que a gente tem feito aqui, a gente tem saído na frente e em determinados momentos a gente precisa de um jogador com uma característica mais próxima do Elton, que é o Arthur. Mas já o Magno vai voltar a ter suas oportunidades, está trabalhando, pediu para jogar na terça-feira, mostrou um comportamento de grupo, está muito bem dentro do vestiário, está entendendo que ele é importante, mesmo não estando atuando, pela experiência dele, pela maturidade, pelo perfil de liderança que ele tem. Então já ele vai ter também as oportunidades, até por merecimento. Pela grandeza do resultado, essa música que foi 3 pontos na tabela, pela dificuldade que você já colocou aí, que o Náutico impôs no jogo, você sai daqui satisfeito mesmo com o segundo tempo, porque o time não agrediu muito o adversário? E saiu satisfeito. Saiu satisfeito muito pelo resultado. A gente precisava vencer para subir na tabela, por um monte de aspectos, né? Que eu já falei. Manutenção de G4, 15 dias para respirar essa manutenção e esse resultado positivo, que era importante muito para nós. A gente vem de um jogo onde a gente jogou mal, teve um resultado ruim, atípico, totalmente fora do nosso padrão. Pra vocês terem uma ideia, eu estava fazendo uma análise, apenas em 2 jogos dos 13 que eu participei, nós havíamos tomado 2 gols contra o Internacional e contra o Guarani. Até os jogos onde a gente perdeu, e nós perdemos 4 desses 13, nós tomamos apenas 1 gol. E numa boa parte deles não tomamos gol nenhum como foi hoje. Então, o que aconteceu lá em Varginha foi muito atípico para a característica da nossa equipe. E a característica dos times que eu trabalho. Se você for fazer um levantamento, cara, eu tenho desde 2012, quando eu voltei do Catar, que eu venho trabalhando em séries diferentes, em equipes diferentes, e só em 2 oportunidades meu time perdeu com 4 gols de diferença. Uma delas foi contra o ABC, onde a gente conseguiu reverter com o Guarani, perdendo de 4-0 no Fascarão, ganhando de 6-0, e essa agora para o Boa Esporte. Eu estou falando de 5 anos de trabalho, e você pode observar que nosso time tem um padrão e um conceito defensivo onde é difícil entrar na nossa defesa. Hoje, por exemplo, teve cruzamento na área, teve um monte de situação de bola parada, mas situação de bola em movimento, não houve um enfrentamento sequer do nosso goleiro com o atacante do
do Náutico. E o enfrentamento que iria acontecer na hora do pênalti foi um erro nosso de saída. Não foi a gente posicionado e o adversário conseguir furar a nossa defesa. Então, era muito importante que a gente conseguisse vencer hoje, porque esse resultado foi sofrido, foi doído para nós, principalmente por esse aspecto da gente ter perdido da forma que a gente perdeu. Então, a gente conseguir chegar essa semana aqui, conseguir ganhar num jogo tão difícil e com o entendimento de que o espírito que a gente implantou no jogo foi muito importante para conseguir isso, faz com que a gente fortaleça nossas convicções em relação ao nosso grupo e só tenho a parabenizar a postura dos jogadores. Eu sei que eu também gostaria de acabar com 2-0, com um resultado mais tranquilo para o torcedor, mas a competição é assim, a gente vai ter que sofrer, isso faz parte e a gente está sabendo sofrer bem. Ser sofrendo e conseguindo os 3 pontos é fundamental para a sequência da competição.